Olá! Hoje a gente vai mergulhar em algo que corre nas nossas veias, mas que, vamos combinar, a gente quase nunca para pensar a fundo: o nosso sangue. E olha, pode esquecer aquela imagem de que é só um líquido vermelho, tá? A verdade é que o sangue é um sistema vivo, super complexo, e é ele que nos mantém funcionando, literalmente. Bora entender como isso funciona? Então fica a pergunta: o que é o sangue, de verdade? Para facilitar, a melhor analogia é pensar nele como um rio da vida. É isso mesmo. Um rio que corre por todo o nosso corpo, levando tudo que as nossas células precisam para sobreviver. E claro, como todo rio, ele tem a sua correnteza e também os seus barcos. Vamos navegar por essa ideia. Ok, nosso roteiro de hoje é simples. Primeiro, vamos explorar essa ideia do rio da vida. Depois, a gente desmonta o sangue para ver os componentes, com foco no plasma e nas hemácias. E para fechar, vamos tirar de uma vez por todas aquela dúvida clássica: qual a diferença entre soro e plasma? Vamos lá! Beleza, vamos começar com o conceito principal. O mais maluco é que, cientificamente falando, o sangue não é visto só como um líquido. Ele é, na verdade, um tecido. Sim, um tecido conjuntivo líquido. É um tecido vivo, que está sempre em movimento e é absolutamente vital para a gente. A grande missão dele? Transporte. Pensa no sangue como o serviço de entrega mais eficiente do mundo. Ele leva oxigênio, nutrientes, hormônios para cada cantinho do corpo. E na volta, ele faz a coleta do lixo, sabe? Pega os resíduos que as células produzem para que sejam eliminados. Sem essa logística toda, a vida simplesmente não aconteceria. Certo, agora que a gente já entendeu a função dele, vamos dar um zoom e ver do que esse rio é feito. Porque, apesar de parecer uma coisa só, o sangue é na verdade uma mistura. Ele tem uma parte líquida e uma parte, digamos, sólida, que são as células. E essa divisão é bem interessante, olha só. Mais da metade, uns 55%, é a parte líquida, que a gente chama de plasma. Os outros 45% são o que chamamos de elementos celulares. Aí entram os glóbulos vermelhos, os brancos e as plaquetas. Hoje a gente vai se concentrar no plasma e nos famosos glóbulos vermelhos. Vamos começar então pela maior parte do sangue, o plasma. Ele é a base de tudo, a própria correnteza do nosso rio da vida. Então, o que é o plasma? Basicamente, é aquele fluido meio amarelado, cor de palha, que serve de meio de transporte. Todas as outras células do sangue, elas flutuam e viajam dentro do plasma. E o mais curioso é que, por trás de toda essa função complexa, a composição do plasma é até bem simples. Pensa só, 90% dele é água. É, pura e simplesmente água. É justamente essa base de água que faz dele o meio de transporte perfeito dentro do corpo. Mas a mágica toda acontece nos outros 10%. É uma fração pequena, mas ela é lotada de coisas importantes. A gente está falando de centenas de proteínas diferentes. Tem a albumina, por exemplo, que ajuda a controlar a pressão nos vasos. E tem também os fatores de coagulação. Pensa neles como a equipe de reparo de emergência do corpo, sabe? Aconteceu um corte, eles entram em ação para estancar o sangramento na hora. Beleza? Já vimos a correnteza, que é o plasma. Agora vamos falar dos barcos que navegam nesse rio, as hemácias, ou, como todo mundo conhece, os glóbulos vermelhos. As hemácias são, de longe, as células mais numerosas do nosso sangue. E tem um bom motivo para isso. A missão delas é fundamental: pegar o oxigênio lá nos pulmões e entregar por todo o corpo para gerar energia. E só para ter uma noção da escala disso, o nosso corpo produz mais ou menos 2 milhões de hemácias novas a cada segundo. É um número absurdo, né? Essa analogia do caminhão de entrega é perfeita, né? Se a gente pensar que o plasma é a autoestrada, as hemácias são aquela frota de caminhões que não para nunca, trabalhando 24 horas por dia para garantir que o combustível mais importante de todos, o oxigênio, chegue onde precisa. Mas por que elas são vermelhas? A resposta está numa proteína super especial chamada hemoglobina. É ela que tem ferro na composição e é ela que gruda no oxigênio para transportar. Essa ligação com o ferro é o que dá ao sangue aquela cor vermelha tão característica. Sem hemoglobina, as nossas células simplesmente não conseguiriam respirar e gerar energia. E para fechar, vamos resolver uma confusão bem comum, mas que é super importante, principalmente para a área da saúde e em exames de laboratório. A pergunta é: plasma e soro são a mesma coisa? Já vou adiantar a resposta. Não, não são. Eles são bem parecidos, os dois são a parte líquida do sangue, mas tem uma pequena e fundamental diferença entre eles que muda tudo. Então, vamos lá. A diferença crucial é essa aqui. O plasma contém os fatores de coagulação,
aquela equipe de reparo que a gente falou, como o fibrinogênio, eles estão ali prontinhos para agir. Já o soro é o que sobra do plasma depois que o sangue já coagulou. Ou seja, no soro, aqueles fatores de coagulação já foram usados, já foram consumidos para formar o coágulo. Então, para resumir de um jeito bem fácil, soro é basicamente o plasma sem os fatores de coagulação. É por isso que no laboratório, para conseguir soro, o sangue é coletado e deixado coagular naturalmente. Agora, se o objetivo é obter plasma, eles adicionam uma substância anticoagulante no tubo para impedir que esse processo aconteça. E aí está. Tudo se encaixa, né? O sangue é o nosso grande rio da vida. O plasma é a correnteza desse rio, que carrega tudo junto. As hemácias são como os barquinhos ou caminhões, entregando a carga mais preciosa, o oxigênio. E o soro? O soro é o que sobra da correnteza depois que uma barragem, ou seja, um coágulo, se formou. E entender como esse sistema todo é incrível e complexo nos leva a uma reflexão importante, não é? Quando alguém doa sangue, não está doando só um líquido vermelho, está doando todos esses componentes vitais. O plasma, que pode tratar doenças raras, as hemácias, que são essenciais em cirurgias e acidentes. Cada doação é literalmente compartilhar um pouco do seu rio da vida com quem precisa. Fica aí a reflexão.